pessoal! Então, estamos aqui para mais um bate-papo, mais uma troca de experiências. Hoje, com mais uma convidada especial, nossa colega aqui da UFSC, a professora Mônica. Mônica, obrigada mais uma vez por ter aceito esse convite para a gente trocar, ter esse momento de interação aqui, que eu acho tão bacana a gente compartilhar essas nossas experiências nesse novo momento que todos vivemos. Mônica, eu gostaria assim que tu te apresentasse, aonde tu trabalha e contasse assim inicialmente para nós como é que está sendo essa experiência de quase um mês aqui na UFSC com as aulas, com o ensino remoto, o que tem dado certo, o que já passou perrengue. Conta para nós um pouquinho da tua experiência. Tudo bom, Anne? Na verdade é um prazer estar contribuindo, né? Porque realmente é um esforço coletivo, né? Para vocês também estarem dando essas aulas para ajudar os professores, né? Porque é um momento bem diferente, a gente não está acostumado com isso, então realmente pegou todos de surpresa e para uma capacitação que eu acredito que foi muito rápida. A gente não teve tempo para estudar, para poder capacitar com calma, foi tudo assim, menos de um mês, eu acho que a gente teve que começar a fazer tudo, então, assim, realmente é um esforço que acho que vocês fizeram muito bem, as pessoas que estão dando esses cursos, né, para nós, porque ajudou bastante, né, então, meu nome é Mônica Tsuzuki, como a Anne falou, eu sou professora titular do Departamento de Aquicultura, do Centro de Ciências Agrárias, que fica no Itacorubi, para quem não conhece, e supervisiono um laboratório que chama Laboratório de Peixes e Ornamentais Marinhos, que fica na Barra da Lagoa. Então, a gente tem uma série de funções que são tanto de dar aula, mas também a parte de pesquisa que é longe, então tem mais esse fator também que aí tem que entrar junto na pandemia, porque os animais estão vivos, né? Então, assim, em relação às aulas, eu acho que esse tempo, que a gente teve pouco tempo, as pessoas tiveram que se desdobrar, na verdade, para poder aprender, porque além da gente ter que dar aula, os professores têm outros cargos, né? Então tem cargo de chefia, tem cargo de coordenador de não sei o quê, da extensão da pesquisa, então é pouco tempo que sobrava para a gente fazer tudo. Então, eu tive que assistir aula fim de semana, de noite, porque não dava tempo de tantas reuniões que a gente teve para poder retornar às atividades, né? Mas, assim, com certeza as aulas foram super importantes. Então, eu fiz, acho que no total, uns 8 ou 9 cursos. Alguns realmente eu consegui aproveitar mais, outros com menos tempo, menos, porque a gente não teve tempo, assim, para ficar se dedicando e tal, mas foram muito importantes, né? Então, eu acho que principalmente de vocês, né, o curso de vocês, que é né, o Link Digital, ele trouxe muita informação importante. Então, o que eu estou fazendo nas minhas aulas, né? Primeira coisa, eu falei para a Anne que eu não sabia, eu era uma leiga no Moodle. Então, para mim, o Moodle era como se não existisse. Eu usava só para colocar minhas coisas no fórum, que não tem nada a ver, porque não era objetivo, né? Mas eu não sabia usar, porque quando eu entrei na UFSC, não tinha essa capacitação para usar o Moodle, que eu acho que os mais novos têm hoje, né? Então, eu usava o fórum antigo e depois comecei a usar o Moodle, mas sem nenhum recurso. Então, eu achava que, para mim, que o Moodle era só o fórum. Não sabia usar nada. Aí eu falava, ai, não, que chato, eu vou ter que aprender esse Moodle, que é muito chato, e não sei o quê. Eu achava, assim, um horror, né? Mas aí, fazendo os cursos, no final você vai vendo que ele é muito legal, porque ele tem muitas funcionalidades, muitos recursos, que vocês podem fazer tudo pelo Moodle. Então, eu fui aprendendo, né, fiz vários cursos também de outros grupos, né, mas, assim, que me ajudaram a cada recurso que eu queria usar, eu conseguia pegar e usar na minha disciplina. Então, o que eu fiz? Eu separei as minhas aulas em aulas mesmo por semana, né, e fui colocando as atividades, né, sempre lembrando que para pós-graduação, como a gente deu aula em pouco tempo, teve que ser a maior parte síncrona junto com a aula gravada. Então, além de eu ter dado aula síncrona naquela semana, eu tinha que gravar um vídeo, porque era muito conteúdo para pouco tempo. Já na graduação, como tem mais tempo, eu faço o intercalo, uma aula síncrona, com atividades, porque a frequência não pode ser cobrada pela aula síncrona, e uma aula assíncrona, ou seja, uma aula que eu fiz uma videoaula e eu postei no Moodle. E os alunos têm me dado feedback muito legal. Então, assim, eu era uma leiga, tanto no Moodle
quanto nunca tinha gravado um vídeo, nunca tinha postado no YouTube. Meu filho fala que, mãe, como é que você não sabe fazer isso? Porque eles fazem todo dia, né? E eu não sabia, né? Então, eu me senti, assim, muito fora do contexto. Então, por isso que a capacitação, ela é super importante, porque a gente, às vezes, não gosta porque a gente não conhece. E quando a gente aprende, a gente acaba gostando, né? Porque a gente sabe como fazer as coisas. Então, eu fiz... então, o que eu estou fazendo? Eu estou gravando minhas aulas, videoaulas, estou fazendo a edição. Edição toma muito tempo, tá? Para ficar legal, porque a gente tem muitos vícios, né? Quando a gente fala, a gente não se dá conta. Mas quando você escuta você falando, você fala, nossa, que horror, vou mudar tudo. E, então, a edição toma muito tempo. Então, eu aprendi a fazer edição, aprendi a diminuir também o tamanho do arquivo, que é grande, né? E a gente tem que postar depois no YouTube, e depois postar e colocar isso disponível para os alunos. Mas foi muito legal. Os alunos ficaram impressionados, porque eu coloquei até vinheta no começo. Antes da aula síncrona, eu colocava naquele começo uma vinheta com música. Eles adoraram, acharam o máximo, né? Porque chama atenção. Você tem uma vinheta no começo, é o momento que o aluno, ele sabe, ó, vai começar a aula, né, um alerta, como se fosse o sinal da escola, né, que toca o sinal, os alunos têm que ir para a classe. E eles gostaram bastante, tanto da vinheta, quanto das videoaulas, porque realmente fiz edição, fiz a transição, coloquei musiquinha no começo, no final, fiz o chroma key, que eu acho muito legal fazer o chroma key, apesar de eu não ter conseguido fazer perfeito, né, porque a minha parede, eu não tenho uma parede que eu possa, eu coloquei uma, como é que chama? Aquele EVA, né? Não, não é TNT? EVA, É um TNT, TNT? que é um tecido Comprou? não tecido, Legal, legal. mas se ele não ficar todo esticado, ele não fica perfeito. E a Então, eu tive uma... Isso, iluminação também é, faz diferença. isso. Então, eu não tive, assim, um chroma key perfeito, mas eu achei que, para mim, que nunca tinha feito nada, foi excelente. Então, eu gostei. No final, até falei para Andressa, né, que eu estava em todos os cursos, eu ficava falando, eu falei, uma hora eles vão me expulsar do curso de tanto que eu fico perguntando, né, porque a gente acaba gostando. Eu acho que alguns acham chato, mas alguns também se identificam com essa nova tecnologia, na verdade não é nova, né, mas com esse novo formato de dar essas aulas através da tecnologia. Então, para mim, foi muito legal, eu achei muito importante ter feito todo esses cursos, né, para poder me aprimorar. Então, o que mais que eu usei? Dentro do Moodle, tem vários recursos. Então, assim, eu acho que, até uma dica para quem vai dar curso, eu fiz alguns cursos que eram aulas muito compridas, e eles colocavam a aula para a gente assistir, e você tinha que assistir a aula inteira, de 20 minutos, para poder aprender algum recurso. Isso cansa muito o aluno. Então, a minha dica é dar aulas, para quem está dando os cursos, específicas para um tópico. Vamos usar o recurso do Moodle BBB, grava 5 minutos, 10 para usar. Ah, o próximo recurso é como fazer o laboratório de avaliação. Grava e a pessoa assiste, porque daí fica mais fácil você poder assistir. Então, se o vídeo é muito longo, não funciona, tá? É muito cansativo. Daí, no Moodle, eu aprendi a usar coisas que eu não sabia. Então, eu cheguei até a usar aquela sala de apoio que a Andressa ensinou, que a gente fez uma atividade, e que você separa, então, as turmas a classe inteira em várias salas, em várias turmas, né? E eles discutem dentro desse grupo menor. Eu achei muito legal, eles adoraram ter feito essa discussão separada, né, e depois a gente traz o que cada um discutiu para dentro do grande grupo. Então, eu acho que esse sala de apoio foi muito legal, eu dou uma dica para todo mundo usar, porque os alunos gostaram. Uma outra recurso que eu usei também foi o laboratório de avaliação do Moodle, que eu não achei muita coisa de tutorial, tive que procurar bastante fora, né, no Google, mas eu consegui fazer, ficou muito legal. Então, os alunos agora têm que postar seminário ou trabalhos, eles fazem a videoaula e eles colocam dentro desse laboratório de avaliação. E os outros alunos, os pares, fazem a avaliação desses trabalhos. Então, foi muito legal, eles adoraram também, mas assim, foi tudo novo, né? Então, mas funcionou bem, tem que ir atrás da informação, mas eu achei que são atividades mais dinâmicas, que eles participam, que não é só postar para eu avaliar, e obriga eles a fazerem, né? Porque se você posta no Moodle só e deixa lá, às vezes eles não assistem, você não sabe. Se você pede para eles avaliar, eles são obrigados a assistir e obrigados a avaliar. Então, esse é um recurso bem legal,
que é o laboratório de avaliação, né? Fora isso, usei questões do Moodle também, várias coisas legais para responderem depois das aulas, as videoaulas, que você tem que cobrar a presença, entre aspas, através, né, de algumas perguntas, alguma atividade. Então, eu achei super interessante, assim, achei muito legal e estou gostando, né? Tanto que estou sempre nos cursos da Andressa aí do grupo, porque são bem legais. Eu estou fazendo agora um último, quer dizer, não sei se é o último, né? Mas que eu vejo que também está trazendo informações também bem interessantes, né? Legal, Mônica, acho que é bacana. E assim, o que que tu tens usado para gravar, para editar? Tu adquiriu algum software? Precisou? O que que tu tens usado assim de tecnologias principais que tu pode, além dessas ferramentas do Moodle, que tu pode dar dicas assim para os colegas que têm dado certo para ti? Tá, então, na verdade, eu tive que gravar umas videoaulas antes de começar os cursos de capacitação de extensão, né? Porque eu estou participando de um outro curso que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e que a gente é um EAD, então a gente tinha que gravar essas videoaulas. Então, eu já comecei a fuçar tudo, a pesquisar o OBS, porque o pessoal indica muito OBS, que é gratuito, né, isso é interessante, e ele realmente é muito bom, porque ele tem muito recurso. Só que pode ser um pouco complicado na hora de você fazer o setting lá, porque tem que colocar a câmera, mas tem 1 milhão de tutoriais que estão aí disponíveis, acho que só para quem não quiser aprender, que não aprende, né? Então, você pode gravar as aulas pelo OBS, você pode fazer o streaming, né, pelo OBS. Então, eu achei um recurso muito legal. O Chroma Key também faz tudo pelo OBS, ele tem muita coisa legal, tá? Então, eu estou gravando pelo OBS, apesar de ter professores que estão me relatando que pelo PowerPoint também é bem legal, né? Agora tem o Loom, que vou começar a fazer agora, fazer uns testes, porque estou fazendo o curso agora com vocês, né? E aí, depois de gravar, eu estou fazendo a edição toda com o Movavi, que eu tive que adquirir, mas eu achei muito legal o Movavi, porque ele tem muito recurso, né? Você consegue fazer quase tudo lá, coloca vinheta, coloca música, eles têm várias músicas também que são gratuitas, né? Que estão no programa. E então eu estou usando o Movavi como editor. E para diminuir o tamanho, que muitas vezes fica muito grande, eu estou usando aquele, como é que chama? Handbrake, né, que chama. Que ele diminui bastante o tamanho desse arquivo. Então, eu estou fazendo dessa forma, assim, não vou mudar, porque eu me acostumei bem, só tive um pouco de dificuldade para ver a tela, porque você não consegue, às vezes, ver a tela. Então, eu peguei uma outra tela, outro monitor, então estou com 2 monitores, o que facilita também, mas achei bem tranquilo, assim, eu gostei. Só que dá trabalho, tá? A gente fazer videoaula, de pensar, é só gravar uma aulinha, mas não é isso. Tem que gravar, tem que fazer edição para ficar legal, tem que colocar, eu acho que se vai fazer, tem que fazer bem, né? Para fazer mal feito, prefiro não fazer. Então, eu acho que a gente tem que tentar fazer o melhor que a gente pode, até para aprender, né? É bem legal aprender esses novos recursos, né? Tô achando muito Legal, bom. legal, Mônica, muito bacana, assim, eu ouvir esses relatos e até essas dicas de software que a gente tem usado, o que está dando certo, acho que esse é o intuito desse nosso curso, a gente trocar essas experiências. Eu também tenho usado o OBS para gravação, e às vezes, realmente, dependendo do computador, tem alguns colegas que têm relatado esse travamento da imagem, e às vezes ele precisa de um processador um pouco melhor, né? Mas muito bacana, também tenho usado. E assim, Mônica, o que tu tens feito de atividades? Assim, os alunos têm aceitado bem essas atividades a cada aula síncrona? Como é que tu tem organizado isso na tua disciplina? Então, como eu te falei antes, depende se é da graduação ou da pós. Como a pós, nós tivemos 5 semanas para dar todo o conteúdo que, na verdade, era dado em muito mais semanas, então, praticamente, eu tive que colocar 2 aulas em uma aula só. Então, você imagina que, para pós, o conteúdo ele é mais complexo. Então, eu tive que dar aulas síncronas todas as semanas e postar uma videoaula. Então, por semana, eles tinham teoricamente, 2 aulas diferentes, mas todos a gente conversou, né, tem que conversar com os alunos para ver se eles aceitam, né, esse esquema, se todo mundo pode participar, e eles realmente aceitaram super bem, né. Então, foi bem tranquilo, a pós já acabou,
Eu acho que todo mundo, eu fiz um levantamento com os alunos para ver o que eles acharam, eles realmente gostaram bastante desse formato, inclusive eles me falaram que as minhas aulas foram as mais organizadas em termos de aproveitamento dos recursos e do tempo que eles tinham para fazer. Tem muito professor que deu muita aula síncrona, que ficou muitas horas falando, e eles falaram que é muito cansativo. Então, assim, acho que é uma aula síncrona, no máximo 50 minutos. Tá? Claro que, né, a gente falando é muito cansativo, né? Mas eles gostaram, eles acharam bem interessante essa ferramenta, até porque também a gente não tem outra opção, né? Eles têm que fazer, mas a gente tentando deixar o mais leve e mais fácil para eles e para nós também. Claro que para nós é mais complexo, que a gente tem que fazer as aulas e tal, né? Mas ajuda bastante eles estarem fazendo as disciplinas, né? Legal. E na graduação, assim, tu tens organizado a parte das aulas gravadas, tu tem usado mais para conteúdo, e aí os encontros síncronos também passa conteúdos, ou é mais para retomada, exercício? Como é que tu tem organizado isso? Então, na graduação, o que eu fiz? Eu fiz uma semana de aula síncrona e uma semana de videoaula, tá? Com atividades. Então, para não cansar muito, né? Porque eles às vezes não podem assistir às aulas, né? Todas as vezes. Então, eu faço uma síncrona num dia, e na outra semana eu faço uma videoaula e posto com atividades, né? Fora isso, eu usei essa sala de apoio, que na verdade pode servir como uma sala de aula invertida, né? Porque eu passei o material antes para eles lerem, e nessa aula, que era síncrona, eu separei eles, então, em duas turmas, e eles discutiram tópicos diferentes, e depois trouxeram no grande grupo. E eles adoraram fazer essa atividade dessa sala de apoio, que realmente é muito legal. A gente consegue ficar migrando. Eu falei para eles que eles foram abduzidos, né, para as salas, né? Aí, depois, a gente volta e discute. Eles acharam muito legal, e você pode escrever e tal. Então, eu achei que foi bem interessante ter usado esse recurso dessa sala de aula invertida com a sala de apoio do BBB, tá? Legal. Só um problema que eu notei em relação ao BBB, tá? Que eu acho que as pessoas estão relatando, os professores, porque eu gravei as aulas, porque foi indicação do CETIC, para usar o BBB, e está dando um descompasso entre o vídeo e o áudio. Eu já abri chamados, eles não resolveram ainda. Então, assim, foi muito ruim porque a gente gravou, quando eu fui ver, tá totalmente diferente o que você fala do que você está mostrando, e também ele está muito picado, o som está muito picado. Então, eu mudei para o Google Meet, que foi bem melhor em termos de qualidade, né, da imagem e tal, só que não permite a gente fazer, por exemplo, sala de apoio. Então, tem coisas que não tem, né? Mas, enfim, eu acho que Então, depende tu muito tens de cada aula. usado, dependendo de cada aula, uma aula tu usa o BBB, outra tu migra para o Meet, então? No começo eu usei o BBB porque era indicação do CETIC, mas depois que eu vi que estava nesse problema, se a aula não envolvia usar um recurso como sala de apoio, eu comecei a usar o Google Meet. Agora eu fiquei sabendo que parece que não tem mais esse tempo, né, que eles vão acabar para você não poder mais usar o Google Meet e gravar. Então, eu acho que eu vou continuar usando o Google Meet, a não ser que tenha alguma coisa como essa sala de apoio, que só tem no BBB. A gente até consegue instalar aqui, Mônica, umas extensões do Chrome para usar como se fosse salas de apoio aqui dentro. Ah, tá. Mas eu já tive relatos, inclusive, depois até para a gente compartilhar isso com os demais colegas, que dá para criar salas de apoio aqui, só que às vezes o aluno também tem que estar com a extensão ativada, outros não. Então, já ouvi relatos que não funciona tão bem quanto dentro do BBB. Então, tem a possibilidade, mas eu também gosto muito lá da sala, porque nós também conseguimos ficar migrando, né, de uma sala para outra. É bem legal, Mas uma coisa que eu notei que você falou agora dos alunos, é que eu já tinha até comentado num dos cursos, que eu acho que a gente teve muito curso para se capacitar. Eles não tiveram nenhum curso, na verdade, eu não sei se eles não chegou essa informação para eles, mas, por exemplo, eles não sabiam gravar. Eu achei que eles soubessem, porque essa geração é uma geração que está aí no YouTube, está sempre postando. O meu filho tem 16 anos,
para ele, assim, se não postar um dia, é assim, uma coisa horrível na vida dele. Então, eles estão a fazer edição, nossa, ele faz um monte de edição, coloca música. Aí eu perguntei, filho, me ajuda a fazer? Ele falou, eu não. Ele jogou para que eu fizesse sozinho, ele nunca me ajudou. Para ele, assim, parece uma coisa tão fácil, ele vai mexendo, deu, mãe. Agora, quando eu faço, demorou, assim, um tempão. Mas eu acho que foi bom, porque eu aprendi. Se ele tivesse feito para mim, eu não ia aprender. Então, agora eu sei fazer, não preciso Com mais certeza. dele. Entende? Bacana. Mas os alunos, eles não sabiam gravar, eles não sabiam como colocar imagem, o som estava muito ruim, claro que não dá para cobrar deles, porque às vezes tem que ter um equipamento bom, mas eu tive que passar a informação para eles, então acho que isso foi deficitário. Os alunos não foram capacitados da mesma forma que nós fomos. Claro que o nível que eles têm que usar talvez seja um pouco menor do que o nosso, mas eles ficaram de fora dessa capacitação, né? Verdade, verdade. Eu acho que precisa dessa interação, né? É. Mônica, então, para finalizar nosso bate-papo aqui, se tu puderes deixar, assim, uma principal dica, dicas finais, assim, para os colegas que vão estar nos assistindo, o que tu diria, assim, para esse momento, dicas que deram certo, dicas que tu, na tua experiência desses quase 30 dias aí em sala de aula, de forma remota, tu acha que fez diferença? Então, eu acho que, assim, o que fez diferença foi ter feito nas videoaulas uma qualidade interessante. Então, usar, a gente sabe, quem dá aula sabe, né? Menos coisa escrita, mais fotografias, mais imagens, né? Vídeos não tão longos, porque é cansativo. Fazer um vídeo com qualidade faz com que eles também assistam esses vídeos, né? E também não muito tempo. Acho que a partir. É difícil, né? De transformar 3 horas de aula em 20, 30 minutos. É quase impossível, né? Então, aí você tem que colocar muito material complementar que você também não sabe se eles vão estar lendo ou assistindo, né? Então, tem que fazer. A gente, além de tudo que eu esqueci de falar, a gente tem que repaginar as nossas aulas, que eram as aulas síncronas, as aulas presenciais, porque eram grandes, eram longas, né? Então, foi mais um trabalho ter encurtado isso para fazer as videoaulas. Mas, então, a minha dica é fazer realmente uma videoaula de qualidade, se você for usar esse recurso da videoaula, e as aulas síncronas não tão cumpridas, porque os alunos que fizeram outras disciplinas estavam reclamando do professor ficar muito tempo dando aula, como se fosse uma aula presencial, e eles estavam super cansados. Então, essa é uma dica, né? E eu acho que a principal dica, que para mim foi o mais legal, é a gente estar fazendo um monte de curso, porque eu achei maravilhoso ter aprendido. Eu acho que, assim, a gente pensa assim, a gente sempre dá aula, mas você aprender, você não tem muito tempo e nem oportunidade para aprender, né? Mas, assim, eu me senti super realizada quando eu consegui aprender tudo que foi passado e usar os recursos, gravar. Eu achei muito legal. Para mim foi o maior aprendizado, eu acho que é você querer se capacitar, né? E vi, assim, que teve muita participação de mulheres. Eu estava vendo até umas gravações que tinha chat que tem dia que só tinha mulher lá se capacitando, né? Então, talvez seja não querendo dizer que os homens, me desculpem, né? Não estou falando isso, né? Que eles não, mas eu vejo, assim, que as mulheres são, às vezes, mais interessadas, elas querem aprender, elas têm essa vontade de estar sempre se aprimorando, que é muito legal, né? As Então, mulheres mil e uma funções, né? então, até seria legal fazer uma estatística para ver nos cursos qual foi, né, a percentagem de mulheres, de homens, de estudantes, de professores ou de gente de fora, porque Legal. eu vi uns dias, realmente eu fiquei bem assustada que só tinha mulher lá assistindo as aulas, né? Então, parabéns para as mulheres, né? Verdade, parabéns para nós, É, né? Mas realmente, Mônica, muito obrigada. Acho que foram dicas excelentes que a gente pode assim levar várias aqui, inclusive de sistemas que tu tens usado, a tecnologia, tanto essas dicas mais operacionais. Foi muito né? bacana esse nosso bate-papo. Te agradeço mais uma vez pela oportunidade de compartilhar esse teu novo momento conosco. E desejo sucesso, um ótimo semestre e a gente segue junto, participando aí de cursos, capacitações e nessa busca aí do ensino de qualidade. Um abraço. E eu estou fazendo também o curso ainda, não terminei, né? Isso aí. O Luiz, né?
Isso aí. E estou achando excelente, só que realmente, com essa falta de tempo, a gente acaba não conseguindo se dedicar tanto, né, como a gente gostaria, mas o importante é se capacitar, tá? Então, é uma recomendação que eu dou para todo mundo, é que vale a pena você aprender recursos novos que você não conhecia, né?